Está no ar mais uma edição do Hora Extra. Hoje vamos falar com David Silva, aliás, David Ferreira. Silva será outro, com certeza. E já vamos então avançar aqui para a conversa. Está no ar o Hora Extra. Hoje falamos então com David Ferreira, 29 anos, já militou pela JSD. Olá, David, bom dia. Obrigado por ter aceito este desafio e vir aqui falar um bocadinho à Rádio Valor Local. Perspectivam-se tempos de mudança no país, no concelho de Vila Franca de Xira. A Covid naturalmente trouxe aqui dificuldades a todos. Como é que vê o futuro pós-Covid, por exemplo, no concelho de Vila Franca de Xira? Bom dia, Miguel. Antes de mais, agradecer o convite. É um gosto estar na Rádio Valor Local. Eu não afiguro para já no curto prazo facilidades. A verdade é que o comércio e as pequenas e microempresas do tecido empresarial, não só do país, mas particularmente no concelho de Vila Franca, vão sofrer muito, não já, mas eu diria que no espaço de 6 meses a um ano, o sofrimento vai ser grande. E nós temos a responsabilidade de poder ajudar essas pessoas. Obviamente que o concelho de Vila Franca de Xira tem particularidades que há outros concelhos limítrofes da grande cidade de Lisboa não têm, desde a sua vertente mais rural à sua vertente mais urbana, à sua ligação com o Tejo, à sua ligação com a Lesíria, que são fatores que nós devemos e podemos aproveitar para poder catapultar o concelho para outro nível. Mas a verdade é que as empresas, pouco ou nada, se veem impactadas por estas vicissitudes demográficas e económicas do concelho. A verdade é que as empresas estão fechadas, ou quase, que os serviços, desde o imobiliário à restauração, a serviços de transportadores e por aí fora, logística, estão com muitas dificuldades e nós, em Vila Franca, não vamos ser exceção e a dificuldade vai ser grande. Diria que há uma responsabilidade que é comum a todos de tentarmos criar aqui condições para as pessoas terem uma vida um bocadinho menos difícil nos próximos tempos. É difícil? É difícil. Face à conjuntura atual? É difícil face à conjuntura atual e é difícil porque nós nos habituámos durante muito tempo a não ter que lidar com dificuldades deste género. E quando eu digo isto, as pessoas vão pensar, bom, mas tivemos a crise em 2010, certo, mas a dificuldade aqui é a transversalidade de um problema deste. Isto é transversal a toda a gente. Nós, na educação, na saúde, no emprego, a dificuldade vai ser transversal. E essa transversalidade é a maior dificuldade de todas. Porque não deixa de ser preocupante que nós, num dos 20 concelhos mais populosos e até mais ricos, se pode dizer assim, se esta palavra existe, do país, tínhamos alunos que continuam a não ter aulas porque não têm computadores para poder assistir às aulas. E alguém me dirá, bom, mas isso é responsabilidade do Poder Central. É, mas as câmaras municipais têm um papel aqui a ajudar as suas populações. Enquanto nós não percebermos que é nestes pequenos problemas, no aluno que não tem aulas, no idoso que não recebe ajuda em casa, no restaurante que não tem capacidade para fazer takeaway, a não ser que a Câmara Municipal ou o Instituto de Freguesia o ajude. É nestas pequenas coisas que nós não estávamos preparados para dar resposta. Psicologicamente e logisticamente. Em lado nenhum, se calhar, estavam preparados para dar resposta a isto. Ninguém estava à espera de uma coisa desta. Não é? Mas a primeira fase devia ter ensinado alguma coisa aos municípios? Sim, a primeira fase o que devia ter feito era dar-nos, mostrar-nos pelo menos aquilo que seria mais importante, não cometermos os mesmos erros na segunda fase. Nós vimos a dificuldade que foi de março a junho nos setores da restauração e sabíamos que voltasse a acontecer uma coisa deste género, um confinamento, que havia setores que iam ser muito massacrados. Como, por exemplo, entrar aqui no centro comercial Ladrão e Azambuja e ver a restauração toda... tudo fechado. Uhum. É pensar que estas pessoas vivem do quê? E nós, e aqui não é nenhum segredo, essa foi sempre uma preocupação que tivemos. Aliás, hoje existe um suporte à restauração no concelho de Vila Franca que foi proposto pelo PSD em Assembleia Municipal. E na altura a resposta foi que, atenção, que a Câmara Municipal pode não ter dinheiro para fazer isto, e do lado de algumas forças da oposição foi absterem-se de votar a favor de uma coisa deste género. E, portanto,
E depois preocupamos-nos com o quê, na verdade? Estas são as grandes preocupações das pessoas. Quanto a isto e quanto a esta forma de estar, de se preocupar principalmente com aquilo que são as dificuldades das pessoas, ao invés daquilo que são discussões ideológicas, discussões de opinião, não é para isso que o poder local está eleito, na minha humilde opinião. Estes tempos são difíceis, mas o poder local também tem feito bastante diferença. As juntas de freguesia têm estado junto das pessoas. Agora, na questão da própria vacina, as juntas têm sido primordiais. Aliás, o Valor Local acompanhou no passado sábado o início da vacinação em Alverca do Ribatejo. As juntas têm tido um papel muito importante. Acha que, por exemplo, falta a falta de preparação aos autarcas, sobretudo aos presidentes de junta? Também ninguém está preparado para isto, não é? Mas para tentar agilizar uma forma mais rápida de resolver todos estes processos de vacinação nesta altura do campeonato? Eu não posso, de maneira nenhuma, ser injusto com nenhum autarca, Miguel. Pela principal razão de que respeito muito a posição de qualquer presidente junto a qualquer eleito, não só no Conselho de Vila Franca, mas por esse país fora. Porque, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, é preciso desmistificar isto um bocadinho. Ser autarca não é propriamente enriquecer à custa do Estado, porque é uma coisa que se construiu ao longo dos anos, de que ser presidente de junta é um autarca que ganha dinheiro à conta dos impostos dos outros e que, portanto, é mais um tacho. Portanto, essa é a primeira parte. E estes autarcas, é verdade que ninguém estava preparado para isto. E também é verdade que, na sua generalidade, os autarcas, não só os autarcas da população no geral, mas os autarcas em particular, temos um déficit de alguma formação em algumas áreas críticas, desde a logística, a gestão da área da saúde e por aí fora, nas dificuldades nas quais eu me incluo enquanto autarca. Agora, há uma componente, que era aquilo que falávamos há pouco, que é o histórico. Nós aprendemos com o histórico. Nós tivemos uma resposta em março, abril, maio de 2020 e já se andava a falar da questão das vacinas desde agosto. Portanto, houve aqui um período, da mesma forma que eu senti que em março, quando efetivamente entramos em lockdown ou em confinamento, as pessoas achavam, até aquele momento acontecer, achavam que era uma coisa que estava só circunscrita ao Sudoeste Asiático e que não chegaria à Europa, e de repente estava aqui, da mesma forma que acharam que as vacinas eram uma coisa que só se falava na comunicação social e que não ia aparecer. E quando ela apareceu e nos caiu no colo, nós, desde o poder central ao poder local, não estávamos preparados para dar resposta a esta dificuldade. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa em relação às vacinas que eu acho importante. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde sobrecarregado. Nós temos os hospitais sobrecarregados. Nós temos as unidades de cuidados de saúde primários, os vulgos centros de saúde, sobrecarregados. Não temos capacidade para atender pessoas Covid e não Covid. Ou seja, estamos a arrebentar pelas costuras. E depois fazemos uma coisa inacreditável, que é, damos a esses centros de saúde e a esses hospitais, assim, em cima daquilo que já têm, a esses profissionais de saúde, tomem lá a responsabilidade da gestão do processo de vacinas e de vacinarem as pessoas. E isto é, com um sistema social tão grande como em Portugal existe, como um sistema até privado que pode dar suporte, que pode retirar pressão a estas unidades que já de si estão sobrecarregadas, que nós não quisemos, puramente por uma questão ideológica, não quisemos utilizar. E, portanto, agora temos enfermeiros de rastos, médicos de rastos, o processo de vacinação já mudou uma vez de líder. Vamos ver o que é que vai acontecer. Claro que depois, quando isto chega ao nível mais baixo do poder local, nas juntas de freguesia, os presidentes de junta também não sabem o que é que vão fazer. E eu percebo, não é? Porque a diretriz é muito pouco clara. Quem é que é, como é que é, quando as pessoas não estão, para o que é que eu devo fazer? Não é claro, o processo não é claro desde o início e isso causa problema. Estes processos têm havido alegados abusos na toma das vacinas. Como é que vê esta situação? O chico-espertismo português a aproveitar-se disto? É um bocadinho dos dois, Miguel. É um bocadinho do chico-espertismo português a aproveitar-se disso, mas também é falta de liderança no processo. Ou seja, devia ser claro para toda a gente e transparente que existe um conjunto de pessoas que está na lista para receber a vacina e, caso essas pessoas não estejam, há X pessoas que já foram avisadas com um prévio tempo de antecedência que têm que estar de plantão, por assim dizer, para serem chamadas para receberem a vacinação. Depois, aliado a isto, há a parte, se isto não existe, o espertismo entra e resolve o problema. Mas sejamos honestos, o grande problema em Portugal, que tem a ver com as vacinas, nomeadamente a vacina da Pfizer, que é uma vacina que tem a questão da gestão em frio, como sabe, tem a ver com o facto de nós não termos em Portugal instalações suficientes que tenham a capacidade
de manter em frio as vacinas espalhadas pelo país, que permita só retirar de frio aquelas vacinas que vão ser administradas. O que é que acontece? As vacinas são retiradas dos centros centrais de distribuição um número maior do que aquelas que estão supostamente pensadas para ser administradas, até porque existe o vulgo na comunidade farmacêutica chamado splitting, que é a separação da ampola, e depois sobram vacinas. Ou seja, nós temos um déficit logístico no país. Mas, mais uma vez, era aquilo que falávamos há pouco. Mas já sabíamos que tínhamos esse déficit em agosto. Nada foi feito para resolver. Quando as vacinas chegaram em dezembro, o problema mantinha-se. E agora, de repente, foi preciso alguém com uma carreira militar da organização logística para dizer calma, porque andamos todos aqui um bocadinho a brincar com isto, não é? De repente as pessoas perceberam que há um problema para resolver, porque começavam a sentir isto na pele. O David está ligado à indústria farmacêutica, portanto conhece bem o sistema, embora não sei se a sua empresa tem alguma coisa relacionada com esta questão da vacinação. Em todo o caso, a indústria farmacêutica é uma indústria bastante específica, não é? Nós já ouvimos encomendas de vacinas que, enfim, penso que será a Pfizer, não vai chegar àquilo que estava programado, ou pelo menos era aquilo que estava contratado, mas conhecendo o sistema, provavelmente como ninguém, acha que Portugal devia ter, ou neste caso a União Europeia, devia ser precavido de outra forma em relação, por exemplo, à Pfizer e ao facto de faltarem vacinas em Portugal. Então é gritante a falta de vacinas desta farmacêutica. Foi a AstraZeneca. Exato. A limitação foi com a AstraZeneca. Exato. Peço desculpa, fui eu que me enganei. Não tem problema nenhum. A questão aqui, relativamente a isso, é do conhecimento, do par conhecimento que tenho em relação à questão do processo de vacinação, mas o processo logístico e do medicamento é transversal, portanto é normal, seja por uma vacina, seja por um medicamento para outra patologia qualquer. A verdade é que há aqui um problema de limitação de produção. E o Miguel perguntar-me-á, mas eventualmente a farmacêutica já sabia que havia essa limitação. A resposta é sim, provavelmente já sabia que tinha essa limitação de produção. Eu não conheço o contrato que foi assinado entre a União Europeia e a AstraZeneca, não sei o que é que pressupunha. A verdade é que há aqui uma limitação de entrega da parte da farmacêutica e isso é responsabilidade pura e exclusivamente da farmacêutica. Se assumiu um compromisso para uma capacidade de produção que não tinha, então está em falta com aquilo que é o contrato e, portanto, terá que ter aqui o impacto normal, legal, de não entregar essa vacinação. Também é importante desmistificar aqui uma coisa e permita-me fazer aqui uma ponte rápida para os anti-europeístas que vivem entre nós. As pessoas não se enganem. Portugal tem as vacinas que tem para fazer parte da União Europeia. Caso contrário, não teria capacidade nem poder económico para o fazer. Aliás, só existem 3 países que têm capacidade para negociar individualmente vacinação e estarem a ser bem-sucedidos nesse processo. E esses países, ou esse conjunto de países, é os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel. E vejamos a capacidade monetária de cada um destes países. Não é comparável. Portanto, as pessoas quando dizem mas o problema de Portugal é porque está limitado. Não é esse o problema de Portugal. Portugal ainda consegue ter algumas vacinas porque está dentro do acordo da União Europeia, caso contrário não teria. Mas respondendo à pergunta, há uma limitação da indústria farmacêutica, daquilo que me é dado a perceber, há uma limitação na capacidade de produção. Já há, da parte de outras empresas farmacêuticas, nas quais aquela para a qual trabalho, a disponibilização de localizações, de fábricas para a produção da vacina, neste caso da AstraZeneca, e isso vai ser uma ajuda. Cá em Portugal? E por acaso eu acho que é no Reino Unido e na Alemanha. Mas há disponibilização de instalações para o desenvolvimento da vacina, neste caso para a produção da vacina, e isso vai ajudar. Limitava a logística, não é? A logística era muito limitada. E depois, obviamente, que para além do acordo da União Europeia, há um conjunto de outros acordos que a AstraZeneca tem que cumprir e que a escolha da farmacêutica, felizmente ou infelizmente, há de ser com as condições contratuais que tem com cada uma dos países. Vai haver aqui esta capacidade esta limitação de produção, que vai ser a grande dificuldade nos próximos 6 meses. Ou seja, o processo de vacinação, a grande dificuldade vai ser a limitação do circuito de produção da vacina. Estamos à conversa com David Ferreira, do Partido Social Democrata de Vila Franca de Xira, atualmente deputado municipal do PSD na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira. Depois das 10h30 vamos falar um bocadinho mais sobre o Conselho de Vila Franca de Xira, ainda aproveitando o know-how que o David tem na área da indústria farmacêutica e do conhecimento que tem também a nível global de todo este processo. Perguntava-lhe se ficaria chocado que Portugal, por exemplo, ou a União Europeia, fizesse um acordo com a Rússia para a vacina russa. Sim, e explico-lhe porquê. E também é importante, às vezes, ouve-se tanta gente falar nos órgãos de comunicação social
e algumas das pessoas com responsabilidades acrescidas e que não explicam às pessoas como é que as coisas funcionam. E eu, na minha humilde função, tentarei fazê-lo aqui um bocadinho. Todos os medicamentos que nós tomamos hoje em casa, desde o Benuron ao medicamento que temos para a dor de cabeça ou outra coisa qualquer, muito inflamatório, coisas do nosso dia-a-dia, têm um processo de aprovação na Agência Europeia do Medicamento, na vulga EMA, que é um processo de aprovação que tem e que depois esse processo de aprovação passa para o Infarmed, que é a instituição em Portugal responsável pelo processo de aprovação. E nós, todos os países que estão sob a alçada da EMA, o processo de aprovação da EMA, como nos Estados Unidos é a FDA, tem um conjunto de pressupostos que têm que cumprir. Estudos clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, que têm um conjunto de pessoas de raça, idade, género diferentes para garantir que a eficácia da vacina é transversal, da vacina ou do medicamento é transversal a essas pessoas. O que acontece com a vacina russa é que a vacina russa não passou por esse processo. Ou seja, não há capacidade da EMA, nem o fará, de colocar no mercado europeu uma vacina que não há evidência científica comprovada. Não é de que a vacina não resolva o problema da Covid, é que a vacina que nos resolve eventualmente o problema da Covid-19 não nos crie uma insuficiência cardíaca, um problema de hipertensão, outro problema qualquer que ainda possa ser mais grave do que a patologia original. Portanto, não morremos da doença, morremos da cura. E, portanto, é importante desmistificar isto, tanto na caso da vacina russa, como da vacina chinesa. Há esta limitação, que é a EMA não tem, porque a farmacêutica ou o Estado russo ou o Estado chinês não providenciou essa informação, capacidade de avaliar a segurança e a eficácia do fármaco. E, portanto, não o colocará no mercado. E dir-me-ão, mas há pessoas que estão disponíveis para arriscar, certo, mas o papel das instituições de saúde europeias e portuguesas é garantir que as pessoas podem estar descansadas quando lhes é administrado um fármaco e que eles não vão ter complicações de maior ligadas àquele fármaco que serve para resolver um problema, não para criar dois ao lado. E, portanto, acho importante desmistificarmos esta questão, porque mas é um muita tema muito informação falado. que tem vindo a terreiro vai no sentido de ser aqui um problema geopolítico, digamos assim, porque a Rússia não está na União Europeia como estão os outros países, e tudo isso seria, digamos, abrir aqui um precedente relativamente à vacina russa. Está explicado na sua ótica porque é que não temos a vacina russa no nosso mercado. Atenção, Miguel, eu não acho que o problema não seja geopolítico. O problema é geopolítico. Também é geopolítico. O problema também é geopolítico, porque a disponibilização da informação por parte dos russos é um problema geopolítico, é um problema histórico, aliás, e portanto não é novo para ninguém. E aqui não é uma questão ideológica, é uma questão de facto. Há uma tendência normal de limitação de acesso à informação daquilo que é desenvolvimentos científicos, seja na área da medicina e da saúde, seja na área nuclear ou engenharia, outra coisa do género, na Rússia, na China e noutros países. E portanto também é um problema geopolítico. Se a Rússia estivesse disponível para dar à Agência Europeia do Medicamento toda a informação subjacente ao desenvolvimento da vacina, desde os estudos clínicos, aos sujeitos que estiveram nesse estudo, aos efeitos adversos, ao próprio processo, ao mecanismo de ação da vacina, porque as vacinas têm todos mecanismos de ação diferentes e nós não sabemos qual é que é o mecanismo de ação da vacina russa, se calhar o problema resolvia-se. Portanto, o problema é sim geopolítico, mas não é só, é um problema de gestão de saúde pública, ponto. Muito bem, David, vamos fazer uma pausa, voltamos daqui a pouco para falarmos mais um pouco agora sobre o Conselho de Vila Franca de Xira. E voltamos à conversa com o David Ferreira. David, começamos pelo princípio. A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, agora assumir uma posição de um pouco mais de destaque. Não sei se está anunciada a saída do Rui Rei, ou pelo menos o afastamento do Rui Rei da liderança. O que é certo é que nas últimas Assembleias Municipais o David tem assumido, digamos, a liderança, digamos assim. Estamos a ter aqui em potência o futuro líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal. Quem conhece o Rui sabe que o Rui afastar-se é uma coisa que não vai acontecer. Isso não... Afastar-se mais um bocadinho. Sim, afastar-se mais um bocadinho. Não, eu acho que é um processo normal e que nós, na Conselhia de Vila Franca e na Assembleia Municipal, achámos que fazia sentido começarmos a dar espaço a novas formas de pensar e a novas formas de estar e de fazer política no Conselho. E isto não tem necessariamente a ver só com a idade, tem a ver com o estilo. Quem me conhece sabe que eu e o Rui temos estilos diferentes e que nós achámos por bem que fazia sentido começarmos a dar
outra cara e outra roupagem também à Assembleia Municipal. Se será ou não a liderança da Assembleia Municipal, não sei. Se for... Mas era algo que gostaria de ver com bons olhos, digamos assim, a liderar esse projeto. Miguel, honestamente eu não me guio muito por liderar projetos, ou seja, se esse for o desafio que faz sentido para o partido e para mim, no contexto das próximas eleições autárquicas, então que seja, mas aqui a ideia tem que ser o que é que nós queremos do Concelho de Vila Franca, e eu querem inverter a tendência. Isto parece um chavão, as pessoas lá em casa inverter a tendência, estamos a falar, enfim, retirar o poder ao PS e dar o poder ao PSD, eventualmente. Eu gostaria, mas não é essa tendência de que eu estava a falar. Quando falo de inverter a tendência, as pessoas dirão, pá, lá vem estes políticos de trazer por casa com chavões politiqueiros. Não é um chavão quando eu digo que inverter a tendência, é inverter uma tendência de desertificação e empobrecimento das nossas cidades. Vejamos. E eu aqui sou muito... Esse é um dos projetos do PSD para Vila Franca, é tentar inverter esse crescente abandono, digamos assim, das cidades. Principalmente de nós termos uma linha condutora estratégica para o Concelho todo. Porque aquilo que acontece hoje é que nós gerimos o Concelho de uma forma... Parece que temos que estamos a gerir cogumelos. É o cogumelo da Póvoa de Santiria e do Forte da Casa, é o cogumelo de Vialonga, é o cogumelo da Alverca... E o que acontece é que não há uma ligação a uma visão condutora do Concelho que nos permita dizer, mas o que é que as pessoas que lideram a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, pensam sobre a cidade. Também não é com a forma de estar da terra queimada, de tudo o que fazemos está mal, ou tudo o que o Partido Socialista faz está mal, tudo o que a Câmara Municipal faz está mal, e nós contribuímos com muito pouco. Essa política da terra queimada também não nos verão fazer, porque não é a nossa forma de estar no Concelho de Vila Franca de Xira, nunca foi, é histórico. A nossa forma de estar sempre tem sido: estamos disponíveis para a solução, com as nossas cabeças para pensar e a ajudar a melhorar. Não conseguimos fazê-lo com a abrangência que gostávamos de ter feito. Também nunca nos deram a oportunidade de liderarmos o Concelho e podermos mostrar às pessoas que há uma forma diferente de fazer. Miguel, a verdade é que nós, desde o 25 de Abril, tivemos 6 mandatos para um lado, 6 mandatos para o outro. Ou seja, tivemos 6 mandatos de CDU, Partido Comunista, e tivemos 6 mandatos de Partido Socialista. Nunca houve uma alternativa a estas duas formas de pensar. Mas isso porquê? Porque o PSD nunca se conseguiu impor junto da população? Também. O PSD também tem que fazer uma... Tem culpa também? Também, claro que sim. Ou seja, todos os intervenientes político-cívicos que não conseguem de uma maneira ou de outra fazer passar a sua mensagem para as pessoas de que são uma alternativa viável e fresca, e já se viu noutro tipo de eleições no Concelho de Vila Franca, que as pessoas até votam no PSD, nas legislativas, nas presidenciais, nas europeias. As pessoas até votam no PSD. Não votam no PSD nas autárquicas. Então há aqui uma responsabilidade nossa de que há alguma mensagem que não passou. E é de nossa responsabilidade, entrando nesta próxima década, 2020-2030, de potenciarmos a nossa mensagem de forma a dar às pessoas a visão de que existe uma alternativa. E isto parece outra vez o chavão, mais uma alternativa, mudar. Não, existe mesmo uma forma de pensar diferente. Nós temos que ter uma visão, e alguém me dirá, quando eu disser isto, vão-me cair aí os arautos do poder local e público em cima, mas não tem problema nenhum. Nós temos que ter uma visão empresarial da gestão de uma autarquia. Não há hipótese de ser de outra maneira. Não há hipótese de nós continuarmos a dizer uma coisa à segunda e fazer outra à sexta. Porque é isto que tem acontecido. Quando nós olhamos, eu vou falar especificamente de uma cidade que é a que eu conheço melhor, que é a minha, que é Vila Franca, a minha freguesia. Quando nós olhamos para Vila Franca, e olhamos para Vila Franca hoje, e eu me lembro de Vila Franca quando saí para o ensino superior há 11 ou 12 anos atrás, é andar para trás no tempo. Ou seja, Vila Franca era melhor há 12 anos atrás do que é hoje. E as pessoas de Vila Franca não tiram ilações Mas há 12 anos era o Partido Socialista que estava lá. Maria de Luz Rosim. Certo. E era melhor nessa altura do que é hoje com o Alberto Mesquita também do Partido Socialista? Não sei, 12 anos depois melhorou? A minha pergunta é esta. 12 anos depois melhorou? E as pessoas da Alverca, 12 anos depois melhorou? Ou 24 anos ou 30 anos depois do 25 de Abril melhorou? As cidades estão melhores? As pessoas estão melhores? Vivem melhor? Nós temos mais capacidade de compra comparativamente, temos mais poder de compra comparativamente com os outros concelhos da área metropolitana de Lisboa?
Estas são as grandes perguntas que as pessoas, quando estão em casa... E o Tim de Rãs tem uma expressão nas presidenciais que eu acho genial. Que é, o Tim, a determinada altura, diz: mas nós estamos todos enganados. As pessoas não deixaram de gostar de política. As pessoas gostam de política. As pessoas estão cansadas dos políticos. E da forma de estar e de fazer as coisas. E dizer uma coisa à segunda e fazer outra à terça. E ele tem razão. Ele tem razão. As pessoas estão cansadas de falta de coluna vertebral e de falta de visão estratégica para o futuro. E se me pergunta a mim, mas o que é que um pseudo-jovem de 29 anos agora acha que sabe sobre isto? Nada. A única coisa que eu tenho para mim claro é que quero deixar para os meus filhos e para os meus netos, mas também para os meus pais, uma cidade melhor do que aquela que encontrei. E isso não é o que está a acontecer. O meu pai hoje não pode dizer que a cidade onde eu hoje vivo, de Vila Franca, é melhor do que era quando ele lá vivia. Mas o que é que falta à Vila Franca para ser melhor do que era aqui há 12 anos atrás? Olha, Miguel, falta nós termos uma visão estratégica das coisas. Nós não podemos dizer assim, bom, temos as escolas da Armada, comprámos as escolas da Armada e as escolas da Armada não servem para rigorosamente coisa nenhuma. Eu vou falar de Vila Franca, mas podemos falar de outras freguesias. Comprámos os estacionamentos do Centro Comercial de Vila Franca para resolver um problema de estacionamento na cidade. Há um ano que comprámos, os estacionamentos estão fechados. Temos um problema com o Centro Comercial de Vila Franca de Xira, porque é um mono no centro da cidade, que era um polo de movimentação de comércio, fechado há um conjunto de anos, e nós não resolvemos o problema. Alguém me dirá, mas o problema do Centro Comercial de Vila Franca é que são muitos donos particulares de cada uma das lojas. Certo, mas alguma vez foi feito por parte do poder local a tentativa de juntar esses proprietários numa reunião ou numa comissão para se tentar resolver o problema? É porque essas pessoas continuam a pagar os IMIs. Ou seja, os proprietários daquelas lojas o que mais querem é resolver o problema. E estas pequenas coisas, vou-lhe dar outro exemplo com a Alverca. Faz algum sentido que haja ensino superior na área aeronáutica em Oeiras recente e não haja em Alverca do Ribatejo, aproveitando até as oficinas gerais de material aeronáutico, as OGMA? Não faz sentido nenhum. Que agora são privadas também. Que agora são privadas. E portanto, e que têm uma necessidade, continuam a contratar gente para esta área. Nós temos a capacidade e temos o tecido empresarial, demográfico, geográfico, para podermos ter aqui 4 ou 5 decisões estratégicas para levar o concelho para outro nível. Mas as pessoas têm que ter essa vontade. Não basta ser gestão corriqueira do dia-a-dia. E eu não estou a dizer, atenção, que isso tem sido só o papel do Partido Socialista e do Presidente Alberto Mesquita, porque não tem sido. Mas falta... A melhor palavra que resume é falta frescura, Miguel. Falta arrojo. Falta as pessoas terem a capacidade de falar com as pessoas e tentar resolver efetivamente os problemas. De levar a cidade para outro nível. De trazer a centralidade. Vamos lá ver uma coisa. As pessoas... Por muito que nos custe, e a mim custa muito fazer isto, há um eixo de Lisboa a Cascais totalmente diferente do eixo Lisboa a Zambuja. Infelizmente. As pessoas podem pintar a manta e o quadro da maneira que quiserem, mas a verdade é esta. A verdade é que alguém que saia, como o Miguel ou como eu, que saia das nossas cidades, da Zambuja ou de Vila Franca, e que vá a Oeiras, ou que vá a Cascais, ou que vá a uma das outras freguesias destes 2 concelhos, ou até a Lisboa, e depois vá à Póvoa, vá à Alverca, vá à Vila Franca, parece que estamos a falar de 2 realidades totalmente diferentes uma da outra. Mas e porquê? É porque tem praia a Oeiras? Não é essa a justificação. É porque tem poder de compra? Tem agora. Porque houve uma decisão estratégica em Oeiras, no caso do Tagus Park, de centralizar um conjunto de empresas e de pessoas ali que agora estão a tirar a fatura disso. E só tem Vila Franca, por exemplo? Falta nós termos a capacidade e o arrojo da Câmara Municipal dizer assim: o que é que nós, Câmara Municipal, podemos fazer para trazer emprego, para trazer empresas para o concelho? Não é a lógica do que é que as empresas têm que fazer para ajudar a Câmara Municipal, que é o que tem acontecido. Não é a lógica da Câmara Municipal está a fazer um favor às empresas. Não. Nós temos que ter a coragem de dizer isto. A Câmara Municipal não está a fazer favor nenhum a uma empresa se construir um complexo onde as empresas possam estar a trabalhar. Vou-lhe dar outro exemplo. Eu não conheço nenhum sítio de escritórios open space de time-sharing no concelho de Vila Franca. Ou seja, nós estamos num momento de open innovation, de inovação, de startups, de jovens a quererem fazer coisas diferentes. Eu Vila Franquense, ou eu Alverquense, ou eu Povoense, se quiser um sítio para trabalhar, não tenho. Ou trabalho em casa, agora no âmbito do Covid, obviamente que isto não se aplica, ou não tenho.
Também não tenho capacidade para ter o meu próprio escritório. Não é da responsabilidade da Câmara Municipal poder trazer esta capacidade de desenvolvimento das nossas pessoas? Porque, desenganem-se, nós não vamos conseguir inverter isto se não conseguirmos fixar as pessoas aqui. E as pessoas fixam-se com emprego, com escolas e com habitação de qualidade. São estas 3 coisas. Mas há uma série já de projetos que estão em andamento no Concelho de Vila Franca de Xira, há novas urbanizações, inclusive as próprias ligações à Autoestrada do Norte e à Nacional 10 e as próprias reivindicações do próprio Presidente da Câmara relativamente ao Nó dos Caniços, por exemplo, à isenção de portagens na zona da Alverca. Como é que vê isto tudo? Nós temos, e as acessibilidades é um excelente ponto. Nós provavelmente temos, geograficamente, das zonas mais capacitadas para podermos ter aqui uma visão integrada do território da zona do Distrito de Lisboa. Vejamos. Nós temos uma ligação à margem sul do Tejo, pela ponte Marechal Carmona em Vila Franca, importante. Que não é o que era outrora, mas isso podemos lá ir depois, porque em tempos achou-se que a construção da ponte Vasta Gama não ia trazer impacto nenhum à economia do concelho e veja-se o que é que aconteceu. Mas isso é outra conversa. Nós temos uma ligação à margem sul do Tejo e à zona da Lesíria e depois do Porto Alto e de Samora, com muita capacidade. Temos uma ligação à Arruda e por esta via à A10 e à ligação da Crel, muito importante, via Alhandra. Temos uma entrada também para essa zona em Alverca. Temos a ligação à Ponte do Carregado a norte. Temos a zona logística. Portanto, as acessibilidades, mal ou bem estou cá. Há um problema de sobrecarga da Estrada Nacional. Sim, senhor. E isso resolve-se com as vias alternativas. Resolve-se com a criação de modelos partilhados até com a própria Brisa. Porque, obviamente, que a solução ideal seria não pagar portagens no troço entre Vila Franca e Alverca. Não é? Isso é óbvio. Já percebemos que o Poder Central diz uma coisa e depois o Poder Local faz outra, ou vice-versa. Mas pode haver aqui um modelo mais arrojado de partilha. Dizer assim, atenção, todos os municípios que se desloquem neste troço, que têm um disto e que têm um modelo qualquer um bocadinho diferente daquilo que tem sido feito até agora, mas é disso mesmo que estamos a falar, pagam só uma parte, pagam 25%, pagam 10%, e nós retiramos a carga da Estrada Nacional. E quando retiramos a carga da Estrada Nacional, dizemos assim, todos os veículos pesados que queiram fazer o trajeto da Alverca, depois para lá da Castanheira, ou seja, que vão para norte, têm que ir pela A10. Não podem passar na A1 nem na Estrada Nacional 10. É proibido. Isto é uma coisa que está nas mãos do poder decidir. Só o facto de nós tirarmos os pesados dos centros das nossas cidades e da Estrada da A1, cria uma capacidade de escoamento de trânsito muito grande. Agora, é preciso parar para pensar sobre isto. Não basta pegarmos no chavão da bandeira do Nó dos Caniços e abanar a bandeira do Nó dos Caniços, não é, Miguel? Não basta pegarmos na bandeira das portagens na A1 porque é popular entre as pessoas e abanarmos a bandeira e depois na Assembleia da República fazemos diferente. O PSD, inclusive. As pessoas não se podem esconder. O Partido Socialista, neste campo em particular, e o Fernando Paulo tem uma responsabilidade porque é deputado na Assembleia da República, não pode dizer uma coisa enquanto deputado municipal, não na Assembleia Municipal, e depois na Assembleia da República e fazer outra. Ou votar outra coisa. Não podemos ser a favor da cultura tauromáquica à segunda e contra a cultura tauromáquica à quarta. Portanto, as pessoas têm que ter a capacidade de dizer assim, a nossa visão é esta. E pegamos de A a Z. E vemos o que é que isto vai dar. David, PSD de Vila Franca de Xira, também naturalmente focado nas próximas autárquicas. O que é que espera das próximas autárquicas em Vila Franca? Eventualmente uma recandidatura da vereadora? Em que pé é que está este processo? Se é que me pode dizer alguma coisa. Posso dizer alguma coisa. Alguma coisa? Diria que há várias opções em aberto. Para além da vereadora? Para além da vereadora há mais opções. Felizmente temos essa capacidade de ter outras opções em cima da mesa. Eventualmente de podermos pensar num projeto a longo prazo, ou seja, alguém que seja uma referência, que pode ser a vereadora, mais uma vez, alguém que seja a nossa referência estratégica nos próximos anos. Mas aquilo que eu espero das autárquicas é que eu gostava de criar a sensação nas pessoas de que existem formas diferentes de fazer as coisas. Este é o meu principal foco. Estarei envolvido na campanha, seja em que papel for,
E a minha mensagem, seja ela digital ou não, porque acredito que grande parte da campanha será digital, sim. Tenho pena porque acho que há uma parte da população, nomeadamente os mais velhos, Que não tem acesso ao que não digital. vão ter acesso a essa informação, e eu tenho pena. Mas o meu principal foco será esse, será criar na cabeça das pessoas, nem que seja uma centelha de esperança de que há uma forma diferente de pensar as coisas e de fazer política em Vila Franca. Conselho. Só isto já vai valer a pena, porque se as pessoas começarem a olhar com um olhar crítico para... Porque nós temos... O português tem a tendência... Não é uma coisa negativa, é uma característica nossa, um traço, que é nós somos muito bons a dizer o que é que está mal. A rua está mal, um buraco na calçada, um buraco na minha rua, ninguém me ajuda, tenho um problema. Certo. Mas depois, quando eu posso decidir, e a minha decisão é o meu voto, o que é que eu faço? Voto para manter o buraco na calçada ou voto para alguém que possa vir fazer outra coisa qualquer, que eu não sei se manter o buraco na calçada ou se me resolve o problema. Se nós conseguirmos na campanha autárquica 2021 ou 2022, veremos o que é que vai acontecer, criar nas pessoas este sentimento de há uma alternativa, e isso significa, obviamente, nós crescermos, há uma alternativa àquilo que é a forma de fazer política no Conselho de Vila Franca de Xira, então já valeu a pena. Só as pessoas terem isto de pá, está mal, então não vou votar nos mesmos. David, deixa-me só perguntar, nós temos pouco tempo, relativamente à prestação da vereadora Helena Jesus na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Há um acordo com o Partido Socialista. Acha que no caso de uma recandidatura do PSD enfraquece essa mesma recandidatura, dado que votou muitas das vezes ao lado do PS ou a grande parte das vezes, e isso naturalmente confunde aqui as posições entre o PS e o PSD? Essa confusão é muito difícil de não acontecer. Essa é uma primeira parte. Eu tenho um grande respeito por aquilo que tem sido o trabalho da Helena. E a Helena, ao contrário do que eu já ouvi muita gente dizer, infelizmente, porque se esbate a posição da Helena dentro de um executivo do Partido Socialista, a verdade é que tem sido um trabalho espetacular naquilo que é o pelour dela. E, portanto, isso tem que lhe ser dado, e há de ser dado, espero eu, no momento certo, esse relevo. Mas fazer passar essa mensagem de que a coisa corre bem e é diferente do PS é mais difícil. Essa é a grande dificuldade. Ou seja, e também tem que ver com duas coisas. A primeira é, nós, PSD, não fizemos um bom trabalho em separar e criarmos o nosso espaço mesmo num acordo com o PS. Essa responsabilidade é nossa. Nós não o fizemos bem. Ou seja, nós aceitámos os pelouros que achámos que devíamos aceitar ou que resolvemos negociar. Agora, a posteriori, também é fácil falar depois de ter acontecido, mas a verdade é que aprendemos com o passado e há um conjunto de erros que não cometeremos para o futuro. Nomeadamente, o PSD não pode perder a sua voz por estar num acordo de gestão na Câmara Municipal, que foi o que aconteceu. Perdeu a voz. Termos perdido um bocadinho a voz. Não tem a ver com a Helena não ter a capacidade de o fazer. Tem a ver que nós, por via dos pelouros que aceitámos e por via do modelo de acordo que fizemos, perdemos um bocadinho a nossa voz para fora. Ou seja, as pessoas perderam essa... Há pouca... Quando se perguntar na rua se as pessoas sabem que o PSD está na Câmara Municipal, provavelmente não. E esta capacidade, nós darmos isto frontalmente, e isto para as pessoas que nos estão a ouvir, é uma capacidade que só o PSD tem. Não se enganem. O Miguel não terá aqui ninguém sentado de outra força política que tenha a capacidade de dizer, como eu estou a dizer, que nós erramos em alguns pontos na definição estratégica nestes mandatos autárquicos. Porque erramos. O caminho agora é corrigi-los. O caminho é corrigir. O caminho é olharmos para a frente e pensarmos. Pode ser com outro candidato. Pode ser com outro candidato ou com o mesmo. Mas pode ser com outro candidato. Pode ser com outro candidato, pode ser com a Helena. Há uma coisa que é certa. Tudo é aberto. Há uma coisa que é certa, Miguel. Não será seguramente num modelo de acordo deste género. Seja a Helena, seja o David Ferreira, seja o Rui Rei, seja o Rato Mickey. Seja quem for, não será seguramente num modelo de acordo neste modelo. Porquê? Porque aquilo que nós queremos é poder fazer aquilo que eu lhe disse há pouco. Podermos começar a criar diferenciação e a começar a desenvolver o nosso conselho e podermos ser reconhecidos por isso como alternativa. Muito rapidamente, David, um acordo com o CDS nestas autárquicas? Não sei. Depende do que virá. Uma coisa é certa. O CDS e qualquer outra força política tem que ter a noção da representatividade que tem. E o CDS tem que ter a noção, até pelo histórico eleitoral recente, da representatividade que tem no eleitorado do Conselho de Vila Franca de Xira. E, portanto, o PSD, mais uma vez, o que não pode é, também nessa negociação,
não utilizar da melhor forma a posição de força que tem, que é o maior partido deste espectro centro-direita no Conselho. Mas vê com bons olhos um acordo com o CDS? Eu vejo sempre com bons olhos, caso as pessoas estejam no desafio de uma ótica de construção. Ou seja, eu não consigo defender um acordo em que a primeira discussão que temos, não estou a dizer que tenha acontecido, mas acontece, e portanto, mais uma vez de forma aberta, vou dizê-lo aqui, em que a primeira discussão seja nós queremos o lugar A, o lugar B ou o lugar C. Não pode ser esse o modelo. Não pode ser esse o modelo. Primeiro, porque o CDS não tem essa força, e depois, porque essa não é a forma que as pessoas estão à espera que nós estejamos. O nosso projeto é este, vocês querem ou não querem estar dentro do projeto. E depois, a seguir, logo se vê se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, se é o 11º. Nas várias listas às freguesias, às câmaras municipais, à Assembleia Municipal. Têm que acreditar naquilo que nós preconizamos. Se não aceitarem, muito bem, fazemos o caminho ao lado. Como no passado também, não? Como no passado, o PSD não acabou porque não esteve com o CDS, o PSD nem sequer teve piores resultados porque não esteve com o CDS. Agora, espero de todos os intervenientes, tanto do Partido Social Democrata como do CDS, que tenham a capacidade de pensar o que é que nós somos, o que é que nós queremos, mas também o que é que nós valemos nas urnas. Muito bem, David. Estamos mesmo no fim, já ouvimos 3 vezes o indicativo, estamos mesmo a terminar. Obrigado por ter aceito o convite, por ter estado aqui connosco na Rádio Valor Local e certamente vamos continuar a acompanhar toda a evolução no Concelho de Vila Franca. Muito obrigado, Miguel, e muita sorte para a Rádio Valor Local. Muito obrigado. Muito obrigado. David Ferreira, aqui na Rádio Valor Local, uma entrevista que pode ouvir de novo ou no Facebook ou também em podcast mais logo.